Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Bora então para a segunda e última parte do ciclo do nitrogênio. Se você não viu a primeira parte, nem adianta você prosseguir, que você pode ficar perdido, ok? Vamos fazer então uma revisãozinha do que a gente viu lá no final da primeira parte, né? Nós vimos que os animais, né, precisam, todos os seres vivos precisam de nitrogênio, ok? Mas aí, como que os animais conseguem o seu nitrogênio? Eles conseguem o seu nitrogênio se alimentando, né? Então, olha que o homem, ele está se alimentando do gado, o gado se alimenta da planta, né? Então, eles são os consumidores. Aí eu fiz a pergunta assim para vocês, mas e a planta? A planta, ela produz seu próprio alimento. Então, ela não precisa do alimento do meio. Então, como que ela obtém o seu nitrogênio, né? Porque ela precisa do nitrogênio. E a gente viu então que a planta obtém nitrogênio do solo e, no caso da alga, da água, né? E aí, esse nitrogênio está principalmente na forma de nitrato. Então, a planta, por meio das suas raízes, absorve esse nitrato, um processo chamado assimilação. E aí eu fiz a pergunta para vocês, né? Mas esse nitrato foi parar no solo por quê? Da onde que esse nitrato veio? E aí a gente viu então, né, um processo chamado fixação biológica, que ocorre com algumas bactérias chamadas de bactérias fixadoras e algumas cianobactérias. Essas bactérias fixadoras conseguem pegar o nitrogênio do ar e converter ele em amônia, aqui, em amônia, né? Esse processo que essas bactérias fixadoras pegam o nitrogênio do ar e convertem em amônia é chamado de fixação biológica e o processo em si é a amonificação, porque é a formação da amônia. Essa amônia, então, vai ficar disponível no solo, né? E vão vir outras bactérias, as chamadas bactérias nitrificantes. Essas bactérias nitrificantes, elas vão fazer dois processos. Uma parte delas vai converter a amônia em nitrito, NO2, um processo chamado de nitrosação, e outras bactérias nitrificantes vão transformar o nitrito em nitrato, um processo chamado de nitratação. Quando eu falo do processo geral, né, da transformação da amônia em nitrato, eu chamo esse processo de nitrificação. Então vejam que esse nitrato vem essencialmente, né, das bactérias que conseguem fixar esse nitrogênio do ar e das bactérias que conseguem converter amônia em nitrito e nitrato. Ana, tem mais algum processo que consegue eliminar a amônia? Né? Sim. Olha essa setinha, vou até mudar de cor aqui. Olha essa setinha aqui dos decompositores, ok? A gente viu que os decompositores são fungos e bactérias, né? Alguns fungos e bactérias. Todos os seres vivos morrem, olha as setas, ok? Seja planta, seja animal, qualquer tipo de ser vivo morre. E quando morre, então, o nitrogênio que está no corpo dos seres vivos, eles retornam para o solo por meio principalmente de amônia. Então, lembra, o que o decompositor faz? Pega a matéria orgânica e vai converter em inorgânica. Lembrando que a amônia é uma matéria inorgânica. Olha que bonitinho. Então, os decompositores retornam, devolvem o nitrogênio que estava fixado nos seres vivos, presente nos seres vivos, nas proteínas, no DNA, no RNA, e devolve para o solo na forma de amônia. Bom, mas esse é o único processo que retorna o nitrogênio para o solo, né? E outra coisa, vocês já pararam para pensar que as bactérias fixadoras, elas vão absorvendo o nitrogênio do ar. O que era esperado? Era esperado que ao longo do tempo a quantidade de nitrogênio no ar diminuísse, porque só pega, só pega, só pega. Mas, né, a gente percebe que sempre a porcentagem de gás nitrogênio de N2 é constante. Então, o que acontece
né? Se a bactéria fixadora está pegando, que processo está acontecendo para a quantidade de nitrogênio no ar ficar constante? Então, vamos lá. Então, a gente chama isso de retorno do nitrogênio, né? Então, primeiro a gente viu que quando que retorna o nitrogênio para o meio ambiente, né? Esse nitrogênio que está nos seres vivos na forma de matéria orgânica. Então, primeiro a gente já viu que é por excreção e decomposição dos seres vivos, que vai gerar amônia, ok? Mas existe um processo que a gente chama de desnitrificação. Olha aqui a setinha que eu estou mostrando para vocês. Existem bactérias que fazem o contrário das bactérias fixadoras. Elas vão pegar o nitrato e converter em gás nitrogênio. Olha que lindo! Então, eles pegam o nitrato e convertem em gás nitrogênio. Essas bactérias são chamadas de bactérias desnitrificantes, porque ela faz o contrário, ela vai devolver. Então, observem que aí nós fechamos o ciclo. A gente começou com a bactéria que absorvia e agora a gente está voltando com a bactéria que devolve o gás nitrogênio. Vamos então resumir para ver se vocês entenderam mais uma vez, ok? Vejam que eu estou sendo bem repetitiva para não ter erro. O nitrogênio aqui, o N2, o gás nitrogênio, está no ar atmosférico. Então, por meio da fixação biológica, né, as bactérias fixadoras convertem o nitrogênio do ar em amônia, ok? Como que essa... Só pelas bactérias? Não. Quem que põe amônia no solo também? Os decompositores, ok? E aí, então, essa amônia no solo ou na água, né? Ela vai se deparar com as bactérias nitrificantes. Olha lá, as nitrificantes. Né? Uma parte dessas bactérias nitrificantes, que eu chamo de A, vou chamar de A, ela vai converter a amônia em nitrito. E outra parte, que vamos chamar de B, converte nitrito em nitrato. Ok? Esse processo, os dois processos juntos são chamados de nitrificação. Enquanto uma está recolhendo, está absorvendo o N2, as bactérias desnitrificantes vão fazer o contrário, um processo chamado de desnitrificação. Vão pegar o nitrato ou até a amônia e vão liberar, vão transformar elas de novo em gás nitrogênio que vai para o ar. E aqui eu trago duas figurinhas, uma delas, é isso aqui, vocês podem parar o vídeo, e aqui é um resuminho, né, do que a gente falou até agora. Veja o processo de desnitrificação, a bactéria fixadora, as nitrificantes. Esse é um ciclo bem resumidinho. E aqui também é uma outra forma, né, a biofixação. O que é a fixação do nitrogênio envolvendo seres vivos? Por que eu estou falando sempre, né, de fixação biológica, biofixação? Porque existe a chamada fixação atmosférica. Ela não é tão comum. A maior frequência de fixação de nitrogênio se dá pelas bactérias, ok? Mas pode acontecer da fixação do nitrogênio não envolver seres vivos, envolver raios, tá? Ou seja, descargas elétricas. Então, o que acontece? Nós não temos nitrogênio no ar, né? Além do nitrogênio, nós temos o oxigênio, nós temos outros gases no ar. Então, por meio de descargas elétricas, ou raio aqui, pode haver quebra dessas moléculas no ar e essa quebra pode unir e formar outras moléculas, como, por exemplo, o nitrato. Então, o nitrato, ele pode ser formado por meio de descargas elétricas, não só por meio de bactérias nitrificantes, por exemplo. Então, o que é a fixação atmosférica? Processo pelo qual o nitrogênio gasoso é convertido em amônia ou outra molécula semelhante, como nitrato, por exemplo, por meio de descargas elétricas, por raios. Tá? Isso aqui é menor frequência. A maior parte da formação da amônia, né, e do nitrato é por seres vivos, por bactérias, ok? E aqui eu gosto muito dessa figurinha, que é uma figurinha mais detalhada, para vocês estudarem também, olha lá, as descargas elétricas.
mais uma figurinha para vocês estudarem, ok? Também eu gosto muito. Eu gosto de pôr várias, né, para vocês conseguirem entender o ciclo de maneiras diferentes, apesar de dizer a mesma coisa. Para finalizar, um assunto muito comum de ciclo do nitrogênio, principalmente no Enem, o Enem gosta de trazer a tal da adubação verde, né? Lembra que eu falei para vocês que as bactérias fixadoras podem ficar em casinhas, em nódulos, em bolinhas, nas raízes das leguminosas, né? Então, o que essas bactérias fixadoras vão fazer? Elas vão pegar o nitrogênio do ar, converter em amônia e vai jogar essa amônia para o solo. Então, concordam que elas vão adubar naturalmente o solo? Porque lá no solo vai ter as nitrificantes, que vai converter a amônia em nitrato. Quando eu falo adubar, quando a gente aduba uma planta, a gente dá para ela nitrato e fosfato. Então, toda vez que eu estou jogando amônia no solo, né, a bactéria fixadora não faz isso? Pega o nitrogênio e converte em amônia. Então, ela está adubando naturalmente o solo, por isso chama adubação verde. Né? É como não há necessidade do adubo químico, do adubo artificial. Então, o que é essa adubação verde? É quando o homem utiliza as leguminosas. O que são leguminosas? Plantas que possuem em suas raízes bactérias fixadoras de nitrogênio. Eles usam as leguminosas alternando com outras plantas que não são leguminosas. Por quê? Planta, por exemplo, olha que bonitinho, são dois tipos, a plantação consorciada e a rotação de cultura. O que é a plantação consorciada? É plantar uma leguminosa e uma não leguminosa junto, né? Então, esse daqui, ó, é o milho, planta o milho e a crotalária, que é uma leguminosa, junto. Então, o milho é uma planta que extrai muito nitrato do solo. E o que a crotalária vai fazer? Vai colocar a amônia que vai ser convertida em nitrato. Então, enquanto o milho vai degradando o solo, a crotalária vai adubando naturalmente. Então, milho e a leguminosa são plantadas ao mesmo tempo. A rotação de cultura é assim: planta a leguminosa, como a aveia e a soja, por exemplo. Aí arranca a leguminosa. Aí planta o nabo e o milho. Então, vai rotacionando. Uma hora planta a leguminosa, aduba o solo naturalmente. A outra hora planta o milho que absorve muito nitrato. E isso é a rotação de cultura. Para finalizar essa parte, né, o que são as leguminosas? Soja, amendoim, acrotalária, feijões, lentilhas, ervilhas e grão de bico são todas leguminosas. Ok? Então, lembrando que a adubação verde aumenta o teor de nitrogênio no solo devido às bactérias fixadoras. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. A gente encerra ciclos biogeoquímicos com duas questõezinhas, essa e mais essa daqui, de segunda fase, né? Dissertativas. Um beijo e até a próxima videoaula.